E sem mais, eu quero que a gente receba com honra, eu quero que você receba com uma salva de palmas. Convidada dessa noite, ela é cheia do Espírito Santo, pastora Camila Barros, vem pra cá! Oh, glória! Aleluia! Paz do Senhor Jesus, igreja! Amém! Que alegria! Eu fico muito alegre quando eu posso estar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a honra do convite, porque de verdade é um convite muito honroso. Enquanto nós estávamos em adoração, louvando ao Senhor, eu estava ali, eu dizia: Senhor, essa igreja, ela é uma igreja tão abençoada, porque quando nós estamos aqui, a gente sente como uma das últimas canções que foram entoadas aqui, ela nos afomenta de Deus, né? Todas as vezes eu quero dar esse testemunho, eu preciso ser fiel a esse testemunho sobre essa igreja e dizer que de todas as vezes que eu tive a oportunidade, tenho de estar aqui, eu venho aqui e no culto eu sou afomentada de uma forma como se fosse uma nova convertida, sabe? E isso é a presença do Espírito Santo de Deus nessa casa. E a presença do Espírito Santo de Deus, ela só habita nesse nível, ela só congrega nesse peso, em lugares que não negociam a palavra de Deus. Então eu quero louvar a Deus pela Lagoinha Alphaville, que o Senhor mantenha em vós essa chama acesa, esse amor genuíno, como disse Paulo a Timóteo, essa fé não fingida. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor André, é sempre bom lhe ouvir. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Pastora Késia, gente, Késia está magra. A maravilhosa, zero gordura. Falei para ela: se tu começar a ganhar massa agora, aquelas saradas vão chorar. Késia, eu amo sua vida, respeito demais a unção que você carrega. Todas as vezes que eu venho aqui, que você está no culto, eu fico mais corajosa, porque sua vida é tão cheia do Espírito Santo, que você é daquele tipo de mulher que não intimida pelo que carrega, mas que encoraja outras pessoas através do que você carrega. Eu discerno isso no Espírito, na virtude de Deus sobre a sua vida. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Feliz de estar aqui com a minha mãe. Semana passada ela estava aí por outras terras, mas ela voltou. Aleluia. Mãe, a senhora está chiquetésima. Quando ela sabe que vai vir Alphaville, o guarda-roupa dela muda completamente. Deus abençoe o Carisma. Tudo que vocês fazem, qualquer iniciativa que o Carisma tem, eu me sinto honrada em poder estar presente, porque eu sei que vai para um outro nível, né? Então Deus abençoe os ministros de louvor. Hoje o ministério de louvor que nos conduziu em adoração é do Carisma, não é isso? Eu vi que tinha um sal, um negócio assim. Deus abençoe toda essa igreja. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Oh, aleluia! Capítulo de número 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Gente, eu estou tremendo. E não é frio e nem covardia. É um temor do Senhor que repousa sobre nós nessa noite. Sabe quando você está assim com seu pé encolhido? Sabe quando você está andando devagar para não pecar? Que temor do Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória, oh, glória. Aleluia. 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 Atos, capítulo de número 9. Deus abençoe pastor Samuel, pastora Thaís, meus amigos. Eu amo a vida de vocês. Tê-los aqui na primeira fileira me anima, porque eu sei que se ninguém der glória a Samuel e Thaís, marcha e tudo. Amigo é assim, né? São meus amigos preciosos. Deus abençoe. Que honra tê-los aqui. Vamos falar da palavra hoje, irmãos.
Sempre falamos, mas vamos dar mais ênfase hoje do que sempre. Em razão de tudo que está sendo preparado aqui, está sendo preparado, não sei se você está entendendo, mas nós estamos aqui num sábado à noite, de apontamento para uma oportunidade que o Seminário Carisma está abrindo, que, se eu não me engano, é para esta segunda-feira que começa, não é isso? E isso me alegra muito a alma, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Por exemplo, enquanto eu estava ali assentada e ouvindo o que o Espírito de Deus está para compartilhar conosco nesta noite, o Senhor falava comigo que agora mesmo, enquanto nós estamos aqui debruçando sobre a palavra de Deus, agora mesmo existem pessoas utilizando esse mesmo tempo para reescrever aquilo que você conhece como texto sagrado, excluindo, incluindo, colocando, retirando. E não são pessoas ignorantes que estão fazendo isso agora mesmo. São pessoas extremamente estudiosas, que meticulosamente debruçam sobre o texto sagrado. Não como alguns aqui de vez em quando vêm na igreja, mas que estão devotando a sua vida a debruçar sobre a palavra de Deus, meditando de dia e de noite, não com fé para a libertação, mas objetivando a mudança de cada texto que revela as suas trevas quando a luz se manifesta. Porque a palavra diz que Jesus é o Verbo, e diz que o Verbo é a luz. E ele foi odiado, e nós também seremos, não por falta de afinidade, abre aspas, com os nossos iguais. Quando eu digo os nossos iguais, estou falando dos seres humanos. Mas seremos odiados porque a luz, assim como quando Cristo veio, manifestou-se nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E por que não? Porque suas obras eram mais. Todas as vezes que a palavra de Deus é manifestada, ela lança luz, revelação, entendimento a tudo que está em trevas, a tudo que está em oculto. Então veja, porque algumas pessoas não só não concordam, mas odeiam, repelem e trabalham contra aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus manifesta luz sobre as suas obras que estão nas trevas, que de acordo com a palavra de Deus são mais. Então, a fim de que suas obras não sejam manifestadas ao mundo, eles querem que haja uma mudança. Para quê? Para que não haja denúncia, para que não haja mudança de comportamento, para que não haja opinião ou oposição ao pecado. E aí eu me pergunto, o que nós estamos fazendo? Estamos dedicando o mesmo tempo ou achando que esporadicamente lendo um texto da Bíblia, como se fosse uma caixinha de promessas, tirando um texto aleatório, sem estudar texto, sem estudar contexto, tornando-se totalmente vulnerável, aberto a pretextos para a heresia, acreditamos que com isso será o suficiente para combatermos um levante tão bem orquestrado quanto a palavra de Deus? Irmãos, eu preciso ser honesta como pregadora do Evangelho da Verdade. Ler a Bíblia uma vez por dia não será o suficiente para te tornar apto para argumentar a razão da sua fé quando você for questionado. E não sou eu que estou dizendo isso, a palavra que eu estou reproduzindo é apenas a repetição do que disse o apóstolo Paulo quando orientou a igreja de Cristo e os cristãos, dizendo o seguinte: estejam prontos para argumentar. Não é para brigar, não é para discutir, não é para fazer escândalo, mas é para argumentar. Qual é a razão da vossa fé? Então esta história de que o que cremos não se discute
como se fé fosse uma questão sentimental e não bíblica. Não é verdade. Você precisa. O que eu vou falar agora vai parecer loucura para alguns, mas eu preciso falar porque está sendo registrado. E é bom que não só eu, mas muitos outros também ouçam isso. Dependendo de como você se posicionar biblicamente, e dependendo da quantidade, eu falei o quê? Eu falei o quê? Eu falei o quê? Sim, eu estou falando de números. Eu estou falando de povo, de volume, de massa. Se uma quantidade expressiva dos cristãos que preenchem a estatística do IBGE como sendo cristãos e se autodenominando cristãos, não se posicionarem, não apenas na observação esporádica, mas contínua do texto sagrado, daqui a alguns anos, a Bíblia que hoje você tem em mãos e anda livremente pela nossa nação com ela, gente, na história não há nada novo, as coisas se repetem. Houve um tempo pré-holocausto em que antes de Hitler ter autoridade para entrar e mandar queimá-las, primeiro ele as tomava. Alguns cristãos já viveram momentos onde precisavam pegar a Bíblia que tinham e entregá-la. Outrora não havia tanta ousadia de que uma outra fosse substituída, abre aspas. Mas nós estamos vivendo em dias onde você não tenha dúvida que casas publicadoras serão obrigadas ou ameaçadas a pararem de publicar com liberdade o que hoje temos em mãos e podemos andar para cima e para baixo. Vou inclusive deixar um recado, uma mensagem, porque recado seria apequenar o que Deus está me mandando dizer. Uma mensagem à igreja brasileira: voltem a andar com a Bíblia de papel na rua. Voltem a andar com o livro nas mãos. Esse protesto é silencioso, mas ele é poderoso. Mas acima de tudo, escrevam ela na tábua do seu coração, porque olha para mim, eu vou falar rasgado. Tê-la aberta no Salmo 91 e dedicou as páginas amareladas dela dentro de casa, não será o suficiente para te dar razões para argumentar a sua fé quando você for questionado. Seja forte, seja forte, seja resistente, igreja do Senhor. Nós não somos a força que o mundo espera, nós somos a resistência que o diabo não atropela. Resistir ao diabo e ele fugirá. E ele fugirá. O que coloca Satanás em fuga não é língua estranha. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. O que coloca Satanás em fuga não é patrimônio físico. Isso não o assusta em nada. As riquezas deste mundo também passam pelas suas mãos. O que coloca ele desesperado é um crente cheio da palavra. Um crente que ora a palavra, canta a palavra, prega a palavra, ministra a palavra, repreende debaixo da palavra, tem autoridade na palavra, medita a palavra, conhece a palavra, caminha na palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Olha para o seu irmão, que eu não vou comer esse rolo sozinha não. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: leia a Bíblia. Diga assim: leia ela toda. Ela é um livro. Diga para ele ou para ela: leia de Gênesis a Apocalipse. Diga aí o que você não entender, estude,
Leia de novo, e de novo, e de novo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia com o coração aberto. E que o Senhor abra diante de você a porta da revelação da palavra. Por esses dias. Que você entenda que o manual da nossa vida é o que está escrito nela. Nela estão as palavras que nos conduzem à vida eterna. Jesus foi chamado de Verbo, o Verbo vivo, que se fez carne. O que é verbo? O que é verbo? O que é verbo? Não diga que você conhece Jesus se você não lê a sua palavra. E para você que não gosta desse tipo de palavra, eu preciso dizer isso porque eu vi que esses dias um amigo evangelista fez uma postagem tranquila, nada demais. Ele disse para que aqueles que ministram a palavra, que façam com cuidado e estudem, para que não venham compartilhar erros, multiplicando assim ignorâncias. O que há de errado nessa expressão? Nada, mas porque ela é associativa ao que Deus diz. Rapidamente houve um levante nos comentários dizendo assim: eu acho que o mais importante é orar. Se o crente estiver cheio de unção, nada disso importa. E coisas desse tipo que só manifestam a ignorância de quem não lê e de quem não sabe o poder que há nelas. Inclusive, as orações destes que acham que oram muito não são respondidas. E não é porque esse amigo postou isto, ou porque eu estou dizendo, mas é porque ela mesma adverte, falando sobre isso e dizendo: pedis, não recebeis. Por que pedir mal? E por que vocês pedem mal? Ele diz: porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder que há nelas. Então nós estamos vivendo em dias de muita ignorância. Oséias 4:6, eu vou ler Atos 9. Oséias 4:6, o que está escrito lá? Meu povo está destruído, porque lhes faltou oração, templo, sacrifício, oferta, ovelha, culto. Meu povo está sendo destruído, porque lhes faltou conhecimento. Faltou conhecimento. Se você não buscar o conhecimento de Deus, não importa quantas horas de oração você dedique, se você orar fora da palavra, não haverá resposta. E aquele que se aproxima de Deus não pode pedir como se não esperasse alguma coisa, porque diz assim o autor da carta aos Hebreus: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou ler Atos 9, mas é que eu não podia perder a oportunidade. Nós vamos continuar nesse tema de dizer que segunda-feira uma oportunidade se abre de inscrição para você começar. Ah, Camila, mas eu não organizei meu horário. Pois organize depois da matrícula. Coloque a sua inscrição ou o curso como prioridade e encaixe os outros horários depois. Coloque a palavra em primeiro lugar, que é o único lugar que ela deve estar. Faça isso. Não brinca não, irmãos. Não brinca não. Você sabe por quê? Satanás tentava Jesus quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto, dizendo assim para ele: porque está escrito. Diga para mim, responda: o diabo conhece a Bíblia, sim ou não? Conhece mais do que eu e você, sim ou não? Ele sabe o que está escrito. E quando ele quer
desviar um crente, ele não aparece de chifre e cauda, ele aparece usando os textos, fazendo sua mente ficar confusa. E somente a mente de quem fica confusa? A mente de quem só viveu decoreba e não estudou. Vou falar rasgado, isso aqui é uma verdade. Olha o que ele dizia: porque está escrito. Mas olha como Jesus respondia: mas também está escrito. Olha para quem está do teu lado e diga: você tem que ter o também. O que é o também? Eu não sei só o que eles usam para dissuadir a minha fé, eu sei o que eu posso usar para argumentar contra o engodo do maligno. Está te faltando um também. Olha para o teu irmão, e eu prometo que eu vou ler o texto. Olha para o teu irmão e diga: leia a Bíblia. Atos 9. Pare de terceirizar a palavra de Deus. Quantas vezes falamos tantas bobagens, baseado no que ouvimos e não no que estudamos, e nos enveredamos nos erros. Por quê? Porque estamos terceirizando a leitura da palavra com vídeos no YouTube. Estamos terceirizando a leitura da palavra através de canções, que por mais lindas que sejam, não substituem a leitura metódica, pragmática, estudiosa da palavra de Deus. Leia a Bíblia, igreja! Porque ainda que um dia nos ameacem tentando tirar ela das nossas mãos, tentando impedir com que tenhamos um exemplar dela na nossa casa, se fizermos como Davi, que dizia: de manhã eu medito, à tarde eu observo e à noite eu descanso na tua lei, vai acontecer conosco o que aconteceu com ele. Ainda que alguém tire de nós algum texto sagrado, não vai mudar uma realidade. Qual? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e aquilo que você alcançar da palavra será o suficiente para te sustentar até o arrebatamento da igreja. Será o suficiente para te ensinar a argumentar qual é a razão da vossa fé. Eu estou querendo parar, mas o Espírito de Deus está movendo aqui, e o que Ele está dizendo é: igreja, até quando vocês vão deixar aqueles que mal conhecem a nossa cultura, aqueles que mal conhecem a nossa realidade, aqueles que não sabem nada sobre as Sagradas Escrituras, falarem e intervirem como se conhecessem a Bíblia? São desviados, apostatados, pecadores não arrependidos, que vivem por aí falando: ah, mas está escrito assim, está escrito assim. Eu nunca vi isso ou aquilo na Bíblia. Está na hora da igreja abrir a boca e dizer: nunca viu, porque você só leu o que te convinha, e usar o que disse Jesus quando confrontou Satanás no deserto. Mas também está escrito. Argumenta, igreja, argumenta, igreja, vai para cima com a palavra, igreja. Mas também, oh meu Deus, olha de novo para esse crente, diga para ele: leia a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum, é um livro temido. Você tem uma espada cortante nas mãos. Não tente espiritualizar o que você precisa estudar. Eu vou repetir, porque se você não gravar mais nada do que eu falar daqui para frente, isso aqui já vai ser o suficiente. Não tente espiritualizar o que você precisa estudar. Os comentários da rede desse meu colega diziam: tenha que orar, tenha que jejuar, tenha que isso ou que aquilo. Aí eu não aguento, eu tenho que ir lá em Oséias de novo. Eu não aguento. Eu não aguento, porque minhas palavras são falhas, mas a dele não. Ó, Oséias 6,
há um convite do profeta dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Ele está falando isso aqui. Agora, uma das coisas que me admira no texto é o versículo 6 do capítulo 6, que diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele virá a nós como a chuva seródia que rega a terra. Abra comigo a sua boca sem preguiça e diga: conhecimento. Diga: conhecimento de Deus. É isso. Então não tente espiritualizar o que você tem preguiça de estudar. Estude. E aí, através desses comentários eu vi, porque nenhum deles era de ímpios, todos eles eram de crentes. Eu disse: meu Deus, quanta ignorância. Aí eu me lembro de uma frase de Tozer, aonde perguntaram para ele: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E ele respondeu dizendo: é a mesma coisa de perguntar para um pássaro qual asa é mais importante para ele voar, se a direita ou se a esquerda. Compreendeu? Compreendeu? Leia a palavra de Deus. Ela vai tornar suas orações eficazes, seus louvores poderosos, porque tudo está fundamentado nela. Quem entendeu, diga amém. Olha de novo para o teu irmão e diz: leia a Bíblia. Atos capítulo 9. Você nem para me ajudar, dá um glória aí para me tirar desse constrangimento. Isso. É uma mistura de resfriado com alergia, só Jesus. Diz assim o texto, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Vamos continuar. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Era para ter dado um glória a Deus. Ele já está mais convertido que eu e você. Tem nem 3 dias de conversão e o menino já está orando. Numa visão ele viu, ou seja, enquanto orava,
Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Meu Deus, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Diga amém por essa palavra. Diga amém. Senta dando glória a Deus aí. Senta aliviado, dizendo aleluia. E vocês não reclamam de estar sentando só agora não, porque dá uma olhada lá para trás. Tem gente que não pode sentar nem agora. Está em pé, mas está aqui pela palavra. Que a palavra a qual vocês honram venha honrar também. Que vocês sejam livres de todas as dores, artrose, tudo aquilo que vem contra a sua articulação, seus músculos. Senhor, se quiseres manifestar a tua cura hoje, começa por quem está em pé, Senhor. Começa por quem está em pé, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ó, preste atenção. A conversão de Saulo você leu comigo, então eu não preciso usar muito tempo contextualizando, porque você leu a narrativa do contexto toda comigo. E eu dei ênfase na leitura, você percebeu? Para você não ficar assim, não entendo. Não, você entrou na leitura comigo, eu senti, eu percebi. Porque na hora que eu falava de uma coisa boa, você reagia, então você estava dentro do contexto. Isso é bom, porque aí a gente ganha muito tempo agora na aplicação. Então veja, na conversão de Saulo no caminho de Damasco, ele foi cercado subitamente, e o texto diz: um forte resplendor de luz do céu, e daquela luz saiu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Responda para mim, quem era a luz? Quem era a luz? Por que Jesus se manifestou em luz? Essa é uma das perguntas que cabe dentro desse contexto. Porque, por exemplo, quando Deus se manifestou para revelar o chamado de Moisés, Êxodo capítulo 3 na sarça, ele, por exemplo, não se revelou em manifestação de luz, mas num fogo que queimava na sarça, mas não a consumia. Isso também fala sobre uma manifestação de Deus para a revelação de um chamado. Mas no caso de Saulo, você não vê nenhuma manifestação que varia sua forma no sobrenatural. Mas essa manifestação, ela aponta de maneira tremenda tão somente para Cristo como Senhor. E por que a gente tem certeza disso que a gente está falando aqui agora? Porque quando João vai escrever a biografia de Cristo, diferente de todos os outros discípulos, evangelistas, apóstolos, ele vai começar a narrativa da biografia de Cristo de um jeito totalmente diferente de todo mundo. Ele não começa no ventre de Maria. Ele não começa falando sobre o anúncio de Gabriel. Talvez isso se dê pelo nível de proximidade que João exerceu ao longo do ministério, ou do cumprimento do ministério de Cristo aqui na terra. Você vai perceber que no maior momento de dor de Cristo, só lhe sobrou João no Calvário, com Maria, sua mãe, e mais algumas mulheres. Houve em algum momento alguma dispersação de todos aqueles que eram seus mais chegados, exceto João. Talvez por isso ele revele com tanta autoridade no texto sobre si próprio,
quando ele fala alguma coisa do momento dele com Cristo, dizendo: o discípulo a qual Jesus amava. Só que isso só aparece no texto que ele escreve. E isso é interessante, é uma perspectiva que ele tem. Ele considera que há nele a certeza desse amor, talvez pela entrega da sua proximidade. Por exemplo, na celebração da última ceia, quando Jesus anuncia que vai ser traído, João encosta a cabeça no peito de Jesus. E há uma solicitação de outros discípulos, como Pedro, por exemplo, para que lhe fosse perguntado quem o trairia, demonstrando um nível de intimidade. Não é que Jesus não desse para os outros, mas é que ele acessava com menos constrangimento. Aí ele encosta a cabeça no ombro, ou aqui na altura aqui desse canto do ombro, que é onde eu imagino, por causa do posicionamento da mesa. E aí ele pergunta: quem é, Senhor? E isso é um nível de proximidade, de intimidade, de alguém que entende que a oportunidade está sendo dada para todos, mas só será desfrutada por quem tem coragem de chegar mais perto. E aí vai ouvindo. E aí ele pergunta. Isso revela de fato uma intimidade, uma proximidade. Então você percebe que João viveu alguns momentos com muita exclusividade, porque chegou mais perto. E um deles, sem dúvida, o épico, o apoteótico de todos, foi o momento da crucificação de Jesus, onde ele se manteve junto até o final. Eu percebo que ele tem um prisma da revelação de Cristo um pouco diferente dos outros que se atém um pouco mais aos fatos. João conseguiu transcender. Por exemplo, nessa biografia de Cristo, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, ele não começa a narrativa falando sobre o mensageiro Gabriel, sobre o nascimento de Jesus no ventre de Maria. Ele já começa em Gênesis, considerando que quando Moisés recebeu a revelação da criação do mundo, ele era a pessoa que já estava lá no haja luz. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio João, ao escrever o capítulo 1, quando ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então vamos repetir, presta atenção. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então vamos lá, no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. Então vou te perguntar, o que é verbo? O que é verbo? Só que não é qualquer palavra, é palavra de Deus. A palavra utilizada ali no grego é a mesma palavra utilizada pelo autor da carta aos Hebreus, quando ele aponta que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Perdão, Romanos. Então veja, é essa palavra a palavra de Deus. Então João, abre aspas, está predatando na sua consciência e para todos nós a existência de Cristo, não a partir do momento que ele foi nascido do ventre de Maria, mas de acordo com a profundidade do seu conhecimento, em razão da proximidade de Cristo, ele revela a compreensão de que Jesus, abre aspas, já existia, fecha aspas, no haja luz. Camila, eu não estou entendendo, vou falar bem rasgado. Na revelação do texto de João, o que ele está dizendo é que ele não apareceu só no haja cruz, ele já estava presente no haja luz. Ele era a luz que manifesta, que responde, que corresponde. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Complete aí, verbo, mas ao invés de verbo diga a palavra, só para sua melhor compreensão. O que João está dizendo no capítulo 1, no princípio era o... Perdão, eu botei a preposição errada. O artigo. No princípio era a palavra. E a palavra era quem? Sujeito aí. Quem era a palavra? No princípio era o verbo, que é a palavra. A palavra era... E aí ele não diz somente isso. Ele diz assim, ó. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Então eu vou te perguntar, quem é Jesus? Na sua expressão de compreensão. E você só pode responder de um jeito. Por quê? Porque não há nenhuma revelação maior de que Ele é, de quem Ele é, a não ser através da manifestação da sua palavra. Tanto é que na sua carnalidade, quando esteve aqui na terra, não foi conhecido apenas como homem, mas como verbo vivo. Palavra manifestada carnalmente.
humanamente. Por isso João continua no mesmo texto dizendo: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E vimos, sentamos com ela, oramos com ela, conversamos com ela, almoçamos com ela, jantamos com ela, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Por quê? Porque Jesus é Deus. Por isso João não o vê ou não data a sua existência na sua consciência apenas no conhecimento do nascimento de Maria, mas ele data desde o que ele compreende como manifestação da palavra revelada em Gênesis. O que está escrito lá? No princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Volta para João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele continua: nele estava a vida. Então diga para mim, a vida está onde? Aonde está a vida? Está na hora de você entender que não é o físico que manifesta o espiritual, porque o espiritual ele nasceu muito antes do físico. É por isso inclusive que Deus é Espírito. Que a palavra de Deus diz sobre Deus? Que Deus é. Não foi a terra que disse ao Espírito: manifeste a luz. Foi o Espírito que manifestou a sua palavra e disse ao nada: haja luz. E houve luz. Sabe quando você vai dar crédito ao que está escrito aqui? Quando você compreender que não é o comportamento do físico que manifesta a palavra, mas é o comportamento no espiritual que muda o comportamento físico habitual e cotidiano. Não sou eu que movo ela, é ela que me move. A oração de um pregador genuíno não pode ser apenas: Deus, me usa na tua palavra. Mas quando você crê que a palavra de Deus é viva, sabe como é que você ora? Deus, que a tua palavra me use. Porque o que Deus adverte sobre ela? A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Isso não é poesia, isso é realidade. Enquanto você achar que isso é filosofia, essas palavras vão ser como a leitura de qualquer outro livro. Mas quando você compreende que essas palavras manifestaram vida e organização sobre o universo, você então começa a compreender que a leitura dela, a vivência dela, manifesta, altera, transforma toda e qualquer realidade de caos e de trevas a seu redor. Pelo que, Camila? Pelo que eu sinto? Não, pelo que nela está escrito, e eu sempre digo isso. Ezequiel capítulo de número 37, filho do homem, profetiza sobre este vale. Ele não profetizou, porque ele já havia dito: Senhor Deus, sobre este vale, tu sabes. Então o Senhor começou a liberar sobre ele a palavra, dizendo: diga-lhe assim, filho do homem, vento dos quatro cantos sopra sobre este vale. E aí ele repetia: vento dos quatro cantos sopra sobre este vale. E aí Deus dizia: diga, espírito de vida, diga, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí Ezequiel repetia: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E de repente um vento começou a soprar e ouviu-se um barulho. Eu tenho para mim que sentir alguma coisa ele começou a sentir naquela hora, porque imagine uma visão cheia de osso, crânio, fêmur, caveira para tudo que é lado. Daqui a pouco você não sabe o que é pior, se é o escuro de nada se mexendo, ou se é cada osso procurando um osso e um barulho, e de repente um monte de esqueleto se levantando ao seu redor. Eu ouso dizer que muito provavelmente o que ele deve ter sentido de início não foi esperança, mas foi medo, porque num vale escuro, o texto diz: e a mão do Senhor me tomou, me levou e me deixou.
O cara está sozinho, apenas ouvindo uma voz. E sabe o que é maravilhoso? Não precisa mesmo de mão, não precisa mesmo de presença física. Se tiver a palavra atravessa o medo, a palavra atravessa as impossibilidades, a palavra consola, a palavra sustenta, a palavra levanta, a palavra reage, a palavra comove, a palavra levanta um exército seco e caído. E ele tão somente repetia, e de repente um barulho começou a se ouvir no meio do vale, e era osso se juntando a seu osso. E agora eu vejo um Ezequiel animado. É Deus falando e ele repetindo com ousadia. É Deus falando e ele reproduzindo a voz que manifesta o futuro. É Deus falando e ele dizendo: e porém em vós nervo, e porém em vós carne, e porém em vós tendões, e porém em vós espírito de vida. Espírito de vida, e vocês viverão. É uma visão. É uma visão que aponta para o estado atual e para o futuro de Israel. Tudo isso vai acontecer na visão a partir do momento que Ezequiel começa a repetir e a manifestar a palavra de Deus, independente do que ele sente. Por quê? Porque quem conhece a Bíblia não manifesta sentimento, manifesta o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que você não sente, eu só estou dizendo que você não dá voz aos sentimentos que neutralizam a sua fé. Crente, quando sente medo na hora que está orando, não para de orar, começa a gritar. Pode perceber. Abre o olho, levanta. Quem aqui já começou uma oração de joelho e terminou em pé? Marchando. E alguém pensa, que ousadia. E você diz, não, isso aqui é reação diante do medo. Se eu continuasse de olho fechado, eu ia ficar oprimida. E aí levanta, reage. Manifestação da palavra. Tudo isso se deu pela manifestação da palavra. Camila, o que tem a ver isso com Atos 9? Tudo. Você vai entender isso aqui. Deus não aparece para Saulo. Jesus não aparece para Saulo para o seu momento de conversão de nenhuma outra forma senão num forte resplendor de luz. Volta para Gênesis 1. No princípio era o verbo estava com Deus, no princípio a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das... Se movia, mas não fazia nada. Eu já disse isso da última vez que eu estive aqui, mas vou repetir para levar-nos ao caminho que Deus abriu para nós hoje. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas não realizava nada, não operava nada. Enquanto o Espírito de Deus, não é das trevas, não é de Satanás, é o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas, ele realizava alguma coisa? Mas é o Espírito de Deus. Mas ele fazia alguma coisa? Não, ele não realizava nada, ele não trouxe à existência nada. Eu não sou contra mover, pelo contrário, eu sou quase que uma expressão do mover. Se tem uma pessoa, irmão, que tem prazer no mover, Deus é minha testemunha. Olha, eu já fiz coisa que eu só não preciso te contar, porque tu já deve ter visto na internet. De marchar, de ir, de vir, mover. E o mover pode ser de Deus, porque o texto diz que o mover era do Espírito de... mas não realizava nada. Por quê? Porque pode ser mover e pode ser de Deus. Mas é um princípio, está em Gênesis. Pode ser mover e pode ser de Deus. Só que o mover não tem poder transformador. Mover, escute isso, mover aqui não manifesta a palavra. Não manifesta, ó. Deus está movendo sobre o abismo das águas, mas não realiza nada. E é o Espírito de... mas não está fazendo, não realiza, não opera, não dá comando, não transforma. Quando é que começa a reagir? Verso 3. E disse Deus. Agora diga para mim com inteligência, vem para cá. Pode esse Deus, detentor de todo o poder, fazer tudo o que existe e vemos que passou a existir em Gênesis 1? Pode ele num pensamento ter manifestado tudo se quisesse, sim ou não?
Ele poderia com uma respiração ter criado tudo, ou sem que expressasse nada, apenas um pensamento poderia ter feito tudo existir imediatamente de uma vez só, sim ou não? Mas Ele operou assim? Porque essa é uma das características do Deus que nós servimos. O meio pelo qual Ele opera é também o meio pelo qual Ele se move. Não, você vai entender isso aqui. O teu Deus, Ele não te ensina a fazer o que Ele não faz. Ele dá exemplo te ensinando. O que Ele está querendo dizer para mim e para você, e nós sabemos disso, é que de fato Ele poderia ter feito existir tudo que existe e tudo que há com a força de um pensamento ou sem força nenhuma. Só que o meio pelo qual Ele quer que nós nos movamos é o mesmo meio pelo qual Ele se move. E como Ele se move? Ele só se move quando a sua palavra é manifestada. Ele só reage quando a sua palavra é declarada. Mover é muito bom, língua estranha é muito bom, marcha é muito bom, mas o que transforma é a palavra, o que manifesta a vida é a palavra. Não fique chateado comigo, você não precisa achar que eu estou criticando o mover, é só você organizar a ordem do operar de Deus. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Ele está dizendo, mover não manifesta a palavra, mas a palavra faz o mover transformador na hora que ela é manifestada. Levante a mão direita o mais alto que você puder. Eu estou sentindo tanta autoridade na palavra. Bota a esquerda na mesma altura, levanta as mãos. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai impor as mãos sobre alguém e vai dizer para esta pessoa: o que você espera está na palavra. É 1, é 2, é 3. Diga: o que você espera está na palavra. Manifesta a palavra, manifesta a palavra, pregue a palavra, cante a palavra, ore a palavra, louve a palavra, celebre a palavra. E vai haver ruído no vale, vai haver barulho no vale, vai haver luz no meio das trevas, vai haver conversão. É palavra. Eu tenho sido repetitiva nestes dias, mas é porque nós precisamos colocar a palavra de Deus no único lugar que ela funciona. Aonde, Camila? Ela não pode ser o recurso do desesperado, ela precisa ser a escolha do sábio. Palavra. Aí eu acho, não, o que a palavra de Deus diz? Davi, por meditar nela sempre, ele dizia assim, Salmo 119, um tributo a ela. Ele dizia: tu me fizeste mais sábio do que os meus conselheiros, por um único motivo. Qual? Eu provavelmente medito na lei e sou devoto a ela mais do que eles. Essa é a única forma. Ele diz: tu me fizeste mais entendido do que os anciões à minha volta. Mas vai olhar a conduta dele. Só salmodiava a palavra, louvava a palavra, orava a palavra. Veja os homens que tiveram resposta da sua oração. Eles não diziam: Deus eu quero, Deus eu penso, Deus eu acho, Deus tu podias. Eles oravam dizendo, pode olhar, eles oravam dizendo assim: porque tu disseste. E eles eram respondidos. Por quê? Porque o meio pelo qual Deus se move é o mesmo meio pelo qual Ele opera. Então veja, Ele só reage diante da sua. Deus me ama muito, mas não tem compromisso com meus sentimentos ou a minha vitimização. Agora, eu não estou dizendo que Ele não me consola, que Ele não me ajuda, que Ele não é amigo. Mas para ter transformação, manifesta a palavra. Por quê? Porque Ele não tem obrigação de ser fiel a mim, mas a palavra de Deus me garante que Ele é fiel a ela. Então, quando eu coloco diante dEle, não o que eu quero, mas o que Ele me garantiu, aí acontece com a gente o que aconteceu com ele e Moisés. Ele dizendo: Moisés, vou destruir o povo, tira o teu povo de diante dos meus olhos. E Moisés dizendo para ele: meu povo não, porque quando tu me disseste, vai libertar o meu povo, o que ele está dizendo? Tu não me disse que o povo era meu, tu disseste que o povo era teu. Moisés, nós vamos começar uma nova geração agora a partir de você. E como que vai ficar o que tu disseste a Abraão?
Aí eu te pergunto, para quem conhece a narrativa, Deus destruiu o povo ali naquela hora? Mas Moisés ficou colocando diante de Deus: Deus, tem pena, tem piedade. Oh Deus, poxa vida. Não, olha que ele. Senhor, o que vão dizer as nações que te ouviram dizer que tu faria este povo herdar a terra que jurou a seus pais que lhes daria? Parece que eu vejo Deus assim. Agora veja, Deus já sabia disso tudo, sim ou não? Vamos aqui louvar a sua grandeza. Deus já sabia disso tudo, sim ou não? Deus na verdade está provando a liderança de Moisés, não porque ele se esqueceu, mas porque um bom líder precisa se lembrar do que Deus. E foi assim que a presença de Deus caminhou com Moisés até a entrada, ou até o dia de sua morte. Manifesta a palavra. Quando você manifesta a palavra, você acumula energia. Quando você lê, quando você sabe o que Deus liberou para a sua vida, você acumula energia. Para quê? Para quando você chegar em um lugar e abrir a sua boca, ela manifestar a condução, ela fazer aquilo que ela quiser fazer sem que você obrigue, sem que você empurre, sem que você agrida. Por isso o texto é claro: não é por força e nem por violência. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele opera por qual meio? Versículo 3 do capítulo 1. Ele só reage, ele só manifesta na hora que ele identifica que o comando, a ordem, a palavra de Deus foi manifestada. Por isso diz o autor da carta aos Hebreus: céus e terra, tudo que existe, tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então o Espírito reage a quê? O Espírito reage à palavra. Ele não tem obrigação e nem comprometimento imediato de reagir às minhas emoções, mas através de mim, se eu manifestar a palavra, ele se manifesta pela palavra de Deus. Por isso a necessidade de conhecimento do que Deus disse. Quando eu leio a Bíblia, eu não leio só para me sentir bem, eu preciso ler para conhecer qual é a vontade de Deus. Mesmo sabendo que ela é boa, perfeita e agradável, eu só vou conseguir acessá-la se eu ler as palavras que me conduzem até ela. Quando eu leio a Bíblia, eu não posso ler a Bíblia como uma caixinha de promessa, como qualquer texto aleatório, esperando um conforto. Não, eu preciso ler a Bíblia para compreender de que forma Deus deseja que eu vive, para que quando Ele quiser se manifestar, sua palavra em minha boca seja verdade, e assim o seu nome seja glorificado em tudo aquilo que eu falar em nome dEle. Porque o Senhor apareceu para Saulo em luz. E por que tomou a forma de luz para falar com Saulo? Porque Saulo vivia nas maiores trevas que um homem pode viver. Os rituais de malignidade, Camila? Não. As maiores trevas que um homem pode viver é na ignorância, é na falta de conhecimento. Preste atenção, olhe para mim. Qual é a prioridade? Bote a cabeça para pensar. Qual é a prioridade de Satanás no mundo? Camila, eu tenho para mim que uma das principais áreas que ele entra é no adultério, para destruir casamentos e famílias. Cocaína, para viciar pessoas nas drogas e levarem elas à consumação de suas próprias vidas. Vícios, bebedeiras, pornografia e tantos outros pecados da carne. Presta atenção. Todos esses pecados, para que sejam consumados, dependem de parceria. Por exemplo, Judas saiu possesso da celebração da última ceia. Eu disse que ele saiu possesso, mas você não vê ele uivando, você não vê ele com nenhum comportamento de manifestação demoníaca física, mas saiu possesso. Mas antes de tomar a decisão fatídica de entregar Jesus, quando Jesus lhe deu a oportunidade dizendo: olha, aquele que mete a mão no prato comigo é o traidor.
é o que há de me trair. Aí ele sabe que é ele. Aí ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e diz: o que tendes a fazer, faz-o depressa. Como quem diz, a oportunidade de se arrepender está aqui agora. Mas ele não quis. O texto diz que ouvindo isso, ele se levantou da mesa e saiu. E saiu para quê? Para consumar o que já tinha desejado. Mas olha a parceria entrando aqui, olha a parceria. Possessão não entra do dia para a noite, tem que ter parceria. Olha a parceria. Você lê o texto antes da ceia, ele vai cear. E o texto diz assim: tendo o diabo posto no coração de Judas trair Jesus. Então veja, tendo o diabo posto. O que o diabo fez? Sugestão. Quando ele levanta e vai cumprir, consumação. Aí olha o que o texto diz. Antes, tendo o diabo posto no coração de Judas trair Jesus. Aí passa a ceia, ele ceia, levanta e vai trair. Quando ele levanta, que ele sai da mesa, aí o texto diz assim: tendo então Satanás entrado. Olha como é que muda, pode olhar o texto em casa. Antes da ceia, sugestão. Depois da ceia, possessão. Pode olhar o texto em casa. Responda para mim, teve que ter parceria para ter possessão, sim ou não? Sim ou não? Porque ele não recusou a sugestão, deu legalidade para a possessão. Você me sugere e eu realizo. Que é isso? Parceria. Você faz sua parte, eu faço a minha. Então veja, todas essas obras, Satanás conta com a atividade de alguém. Mas tem uma que ele trabalha prioritariamente para que não dependa nem da atitude dessas pessoas. Ele quer privá-las do conhecimento de Deus. Porque a única maneira de uma pessoa não desejar Deus é se tornando ignorante acerca de quem Ele é. Porque Deus é bom. Completa aí para mim. Deus é? Vem, Deus é? Quem aqui não gosta do que é bom? O salmista convida-nos a conhecer a Deus dizendo assim: provai e vede que o Senhor é bom. Prova. Olha o que ele está dizendo: se você provar, nunca mais você vai dizer que é ruim. Prova que tu vai ver que ele é bom. Então aonde é a atuação de Satanás? Impedir com que você faça a degustação. Por quê? Porque aí você fica ignorante no conhecimento de quem Deus é. Aí vamos lá, a Bíblia revela qual é a prioridade do trabalho do diabo. Qual é a prioridade do trabalho dele? E o príncipe deste século. Colocou neles vício? Ensinou eles o que é pornografia? E o príncipe deste século cegou o entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Você até confundiu e falou a palavra. Agora olha a manifestação do Filho de Deus: conhecereis. Conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Aí você pensa assim: a verdade vai me libertar do vício, a verdade vai me libertar dos encantamentos, a verdade vai me libertar das drogas, a verdade vai me libertar da pornografia. Sim, também. Mas a prioridade é o seguinte: a verdade vai libertar a tua mente. E depois que você libertar a tua mente, irmão, é você mesmo que arranca a droga, vai arrancando isso, vai arrancando aquilo pela renovação do vosso entendimento. Você começa a dizer: isso aqui não é para mim, Deus me ajuda, isso aqui não me pertence, tira do meu caminho. Você está entendendo? Uma ação que é chegar ao conhecimento de quem Deus é, transforma toda uma vida para sempre. Então aonde Satanás atua? Na ignorância. Vou fechar o entendimento, não vou deixar ele saber qual é a verdade. A verdade aqui é a manifestação viva da palavra. É por isso que você vê um monte de gente apontando igreja, condenando o pastor, falando mal de crente. Por quê? Porque nunca provou. Mas eu já fui crente. Foi crente, mas não provou. Quem é que já provou e hoje pode até não estar mais em condições de provar, mas tu precisa ver o respeito com que trata a obra de Deus? Por quê? Porque provou. Ele está do lado de alguém que diz: é tudo sem vergonha, ninguém presta. Ele diz: meu irmão, tem gente que presta. Tem igreja. Ele já provou. Não pode ficar mais enganado depois que você chega. Albert Einstein colocou esse comportamento no campo da física.
dizendo que a mente que chega ao conhecimento de algo que não sabia, ela é dilatada, e uma vez dilatada, torna-se impossível que ela retorne ao padrão anterior. Por que o Senhor aparece em luz, subitamente cercando Saulo, para manifestar-lhe as trevas da sua ignorância? Por que falamos ignorância? Porque o problema de Saulo é só um: ele não persegue o evangelho por acreditar que o evangelho merece a perseguição, mas por ele acreditar que o evangelho é uma seita e Jesus não passa de um charlatão. Então veja como Paulo se assemelha a nós quando o assunto é ignorância. Ele não faz o que é errado porque quer errar, mas ele faz o que é errado porque acredita piamente que está fazendo a coisa. É o maior nível de arrogância que nos leva a pecar. Não é perceber que erramos, mas é achar que somos capazes de acertar em tudo. O Saulo só está nesse sanhaço aí de agora porque ele acha que evangelho é seita e Jesus é um charlatão. E por quê? Porque ele ouviu Jesus da boca dos sumos sacerdotes, ele ouviu Jesus da boca dos príncipes. De quem ele ouviu? Ele ouviu Jesus de Roma, ele ouviu Jesus de quem falava mal. Ele nunca provou. Quem fala mal é porque não provou. E ele segue a cartilha. Ah, é isso, é isso. Minha avó, se estivesse viva, dizia: é gente que se emprenha pelo ouvido, gera uma opinião e um comportamento de alguém por causa do que ouviu. Mas olha que interessante, tudo que ele ouviu fez com que Jesus o encontrasse, provavelmente para atender o clamor da igreja, porque a igreja que anda com Cristo não dá para imaginar. Olha aqui para mim, deixa eles ouvirem isso no seco, só isso aqui no seco. A igreja que anda com Jesus, a igreja primitiva, aquela igreja que cai na graça, aquela igreja cheia do Espírito Santo, aquela igreja cuja sombra de Pedro, essa igreja andou com Jesus. Eu estou falando de líderes que foram mentorados 3 anos e meio diretamente pela pessoa de Cristo. E o que Cristo disse num dos seus últimos e mais severos sermões: se vocês só amarem o que vos amam, que diferença vocês têm dos dos publicanos? Nenhuma. Vocês vão ser cidadãos como qualquer outro. Que tipo de cidadão? Recíproco. Te bateu, bate também. Te xingou, xinga também. Te agrediu, agride também. Aí ele diz: mas eu vos digo. O que ele está dizendo? Não importa como o mundo viva. Eu não chamei vocês para reciprocidade, eu chamei vocês para cristianismo. Aí veja, ele diz assim: portanto eu vos digo. Esse portanto significa: não importa como o mundo haja, eu vos digo, amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Paulo era quem? Ele era conhecido como um grande o quê? A igreja sabe que ele é um dos maiores perseguidores. Essa igreja está reunindo-se em oração para dizer: mata ele? Você consegue imaginar a igreja primitiva dizendo: Deus, tu não está vendo o que a gente está passando? Rebenta com ele e mostra que tu é Deus, porque é assim que a igreja atual quer orar. Olha a oração, olha o ensino. Se vocês fizerem assim, vocês são iguais. Mas eu vos digo: orai pelos que vos perseguem, amai os que vos. Imagina a igreja vivendo a maior perseguição, reunindo para orar. Eu não consigo ver essa igreja dizendo: mata ele. Eu não consigo ver um Pedro que negou Jesus 3 vezes, orando para dizer: mata os perseguidores. Não, eu acho que ele olha para ele, porque quem tem consciência da sua redenção, quem sabe de onde Deus te tirou, sabe que Deus tira qualquer um da onde estiver. Se você não crê que Jesus salva o mais vil pecador, é porque você ainda não teve uma noção plena de onde foi que Deus te tirou. Ele disse: eu não consigo imaginar Pedro
orando e dizendo, mata os perseguidores. Não. Eu tenho para mim que a oração da igreja primitiva, sou eu que estou falando, baseada no que Jesus ensinou, haja vista que eles estão colhendo do Espírito, seja, salva Jesus. E sabe por que eu sinto isso? Porque o nome mais conhecido de Saulo não era Saulo, mas era sua variação para o romano, que era o quê? Paulo. Mas quando Jesus encontrou-se com ele, não chamou de Paulo, chamou de... que é a variação do seu nome para o hebraico, que na verdade é Shaul, que significa o quê? Saul, que significa o quê? Pedido foste a Deus. Aí eu vejo Jesus chegando para esse camarada e dizendo assim para ele, Shaul, Shaul. Se você estivesse lendo o Novo Testamento no grego, você ia ler assim, Shaul, Shaul. Essa frase, essas palavras estariam escritas em hebraico. E se a gente fosse traduzir diretamente para o português, seria Saul, Saul, na raiz da sua expressão. Saul, Saul. Então Jesus não está apenas reproduzindo o pedido foste a Deus, mas está repetindo isso 2 vezes. Pedido foste a Deus. Vou parafrasear. Por que está salvando ele, Jesus? Pedido foste a Deus. A pergunta que você tem que fazer, haja vista que a igreja estava crescendo, é que tipo de oração a igreja fazia? Uma igreja como aquela, que tipo de pedidos essa igreja apresentava? Aí Ananias vai dizer, de muitos ouvi. Aí Deus o interrompe, dizendo, o interrompe não, o argumenta, dizendo, vai porque ele é pra... Eu não vim aqui saber quem ele é na boca dos outros. Eu vim aqui para te dizer quem ele é na minha boca. Você está entendendo o que a palavra de Deus está manifestando aqui? A palavra de Deus vai converter a vida de um homem, trazendo a ele o conhecimento de quem Deus é, através da manifestação de luz. E naquela luz Jesus vai dizer, quando ele pergunta, quem és, Senhor? Ele vai responder, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora responda, ele chegou ao conhecimento de quem era Jesus na primeira pessoa, sim ou não? Sim ou não? Sim, analise o texto, sim. É o próprio, Jesus não está dizendo, diga que sou eu na boca de um profeta, não. Jesus está encontrando ele e está dizendo, eu sou Jesus. Então vou perguntar de novo, Saulo está conhecendo Jesus sem intermediários, sim ou não? Está conhecendo ele na primeira pessoa, sim ou não? Quando você conhece ele por intermediários, você precisa de mais tempo. Mas quando você se relaciona diretamente com ele, um encontro basta. Um encontro basta. Rendido ao chão, Jesus não lhe despediu assim, mas disse, levanta-te. Porque na presença de Deus, o seco já passou, já pode voltar. Para a gente fechar junto. Camila, depois que você falar isso, você prega mais 10 minutos. É isso mesmo. 10 tá bom. Levanta-te. Faz um som aí de quem está se levantando. Que som é esse, Camila? É o som forte que você vai fazer agora. Levantando isso. Olha para o teu irmão e diga assim, você pode até iniciar no chão, caído, humilhado, arrependido, mas jamais, olha para ele e diga, jamais você vai ser despedido no chão, caído, humilhado. Ele está dizendo, quem me encontra pode até chegar caído, mas vai sair de pé. Ele diz para Saulo, levanta-te, levanta-te. Agora que você reconheceu quem eu sou, se ergue. Agora que você sabe quem está te chamando, reaja. Levanta-te, 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 ergue, entra na rua chamada direita. E ele se levantou, cego. Ei! Ele se levantou como? Era necessário.
Por quê? Porque a melhor maneira de aguçar o que você precisa ouvir é de olhos fechados. Camila, mas e o departamento dos meus irmãos aqui que precisam de olhos abertos para fazer a leitura, ou labial, ou por interpretação? Ah, eu amo o que disse Jesus em Mateus 13, porque ele me dá respaldo para o que eu estou entregando, inclusive para estes meus irmãos. Você fala tudo que eu estou falando, hein, menino? Você não fica com medo de falar nada não, hein? Jesus disse: não são surdos os que não ouvem, mas os que ouvindo não recebem. Então o que Jesus está dizendo? Que a aceitação da sua palavra não vem pelo volume de uma voz, mas pela obediência do que lhe foi ordenado. Para Deus, não escuta mais quem ouve, mas escuta melhor quem, entendendo, obedece, se submete. Foi o que fez Paulo, submetido completamente ao senhorio de Cristo, rendeu-se. Ele disse: levanta-te e entra em Damasco. Cego, cego sem nada ver, cego, cego sem nada ver, aguçou a sua audição, porque a fé vem pelo e o ouvir. Enquanto ele ora, Deus mostra para ele um homem chamado Ananias. E Ananias está em casa morrendo de medo. E Deus diz assim: Ananias, vai até ele, procura na rua direita, entra em casa de Judas. Um homem chamado Saulo está te esperando. Que Saulo? Aquele que tem carta para prender gente como eu? Pois é. É impressionante. Para cumprir a palavra, Deus dá teu nome até para quem outrora era teu adversário. Olha, Senhor de muitos eu ouvi, vai, porque ele é para mim. Ananias obedece. Quando ele chega na casa onde Saulo estava, olha isso, poucos momentos antes dessa hora, ele está argumentando com Deus, dizendo: Senhor, ele é um perseguidor, ele tortura, ele prende, ele tem cartas de autorização. Mas depois de ouvir a palavra, ele entra na casa dizendo: irmão, há um pouquinho de senso de humor aqui. Camila, eu não estou entendendo, isso aqui não está no sermão, mas cabe. É Deus trazendo gente hoje aqui. Sabe o que ele está dizendo? Quando você se preocupar somente em obedecer a minha palavra e não em ficar pensando ou emitindo opinião sobre ela, você vai ver gente que te perseguia te dando a paz do Senhor. Você vai se tornar o cumprimento e a manifestação da minha palavra. Gente que falava mal de você, eu vou falar. Gente que te perseguia, você vai passar por essa pessoa, e o Senhor está dizendo: você vai tomar um susto. Por estes dias ela vai dizer: irmão, como é que você está? Irmão Saulo, parece que eu vejo Ananias todo cabreiro. Irmão, o Senhor que apareceu para ti no caminho de Damasco, ele me enviou para que eu ore por você. Isso aqui é como se ele estivesse dizendo: posso orar? Impôs as mãos sobre ele, e enquanto orava, umas escamas Ananias vai orar debaixo de uma palavra. Vem comigo que nós vamos fazer essa oração agora. Ananias vai orar debaixo de uma, porque a palavra de Deus para ele foi: vai lá, procura na rua direita, em casa de Judas, por um homem chamado Saulo, e ora por ele. Ele não está indo orar o que ele quer, ele está indo lá orar o que Deus mandou. Enquanto ele ora, o que isso significa? Enquanto ele faz o que Deus, as escamas, como se fosse escama, começa a sair dos olhos do homem, e ele passa a enxergar. Depois de 3 dias cego, sua vista é recuperada. Tudo isso porque Ananias
não parou para ouvir o que as vozes que diziam sobre Saulo pensavam sobre ele, mas ele parou para obedecer o que a voz de Deus falou sobre Saulo. Camila, eu não entendi. Quando a palavra de Deus se manifestar para te usar, ela não vem para pedir tua opinião, ela vem para exigir tua obediência. Quer ser usado por Deus? Não conteste o que Ele fala, obedeça. Leia a palavra e se acomode, se adeque, se transforme. Se for preciso se espremer, se esprema, porque estreito é o caminho que conduz à vida eterna, mas larga é a porta da perdição. Quem trouxe Bíblia de papel, pega ela. Quem não trouxe, traga da próxima vez. Volte a andar com a Bíblia. Deixe que vejam, deixe que pensem, deixem que digam. Deus diz: leia o que está aqui e você saberá o que eu penso de você. Você saberá o que eu quero de você. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus não pensa de você o que você pensa de si mesmo. Você está errado. Menina, você está errada. Rapaz, você está errado. Deus não pensa de você o que você pensa de si mesmo. Ele também não pode ser influenciado pelo que dizem a seu respeito. As fofoquinhas com teu nome não mudam o que Deus diz ao seu respeito. Eu sei que pensamentos tenho de vós. A pergunta é: você sabe? Porque se soubesse, não estava dando lugar à voz do medo. A pergunta nesta noite, eu encerro aqui, é: você sabe? Porque se você soubesse, não estava dando ocasião para a síndrome do pensamento acelerado. A pergunta aqui nesta noite é: você sabe o que eu, o Senhor, penso a seu respeito? Eu quero que você entenda uma coisa. Primeira, eu não penso mal de você. Quem está pensando mal de você é a sua consciência que te culpa todos os dias pelos pecados que você comete. Deus está dizendo: os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de paz. Mas por que você está atormentada? Porque você não sabe o que Deus pensa de você. Então o que você faz? Você projeta em Deus seu pensamento, achando que Ele pensa de você o que você pensa de si mesmo. É isso que você faz. E aí você se tornou, sabe quem? Servo da sua consciência e não da palavra de Deus. Você diz que ama a Deus, e eu acredito, mas tem trabalhado para servir tua consciência, tuas demandas, tuas expectativas, tuas réguas. Você se tornou o próprio juiz e o próprio carcereiro. Você não tem força para orar, porque você pensa: se eu fosse Deus, eu não me ouviria. E por que você pensa isso? Porque você está sendo dominado pela voz da sua consciência. Você está achando que Deus pensa de você o que você pensa de si mesmo. Aí John Piper vai dizer uma frase que tem permeado meus pensamentos esses dias. E ele vai dizer assim: se o Deus que você diz adorar nunca te confronta, nunca te diz não, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e chamando de Deus. Camila, eu não entendi, vou te falar. Você até diz que é servo de Deus, mas se tornou seu próprio ídolo. Vale mais para você o que você pensa de si mesmo. Por quê? Porque se valesse o que Deus disse a seu respeito, você não deixava os seus pecados te manterem distantes. Olha aqui para mim. Quem está encrencado precisa de quê? Um crime. Imagine que você cometeu um crime. A polícia te pegou. A polícia aqui é a consciência, o criminoso é você.
ela diz: vou te levar preso, você só tem direito a uma ligação. E graças a Deus você conhece a primeira pessoa que você liga, ou a primeira pessoa que você contata, é a fim de que esta pessoa traga para o seu processo advogado, alguém para te defender. Aí João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um promotor, juiz, tendes um advogado. Ele nunca perdeu uma causa, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca advogou e perdeu. Mas por que você não chama ele? Olha para mim. Por que quando você erra, a primeira coisa que você faz não é se aproximar de Deus, mas é se afastar dele? Porque você já não serve mais a palavra, você serve a sua consciência. E a sua consciência te diz: você não é digno, saia da igreja. Você não é digno, não ore. Sujo, imundo, como você ousa cantar hinos de louvor a Deus. E Deus está dizendo: filho, você está encrencado. E quem está encrencado precisa ligar. Camila, se a relação é óbvia, por que ela não é executada assim? Porque você diz que ama a Deus, mas tem servido sua própria consciência e está chamando isso de Deus. Está dizendo: é o que Deus pensa de mim. Porque você está refletindo o que você pensa sobre si no que Deus pensa a seu respeito. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: para. Teus pensamentos não me influenciam, mas os meus definem quem você é. Então pare de fugir. E pare de dar ouvidos hoje a vozes que não reproduzem o que Deus pensa a seu respeito. Olha para mim: Camila, mas eu não me sinto assim. Isso não é sobre como você se sente. Isso é sobre o que a palavra de Deus liberou ao seu respeito. O que é crer nela? É sentir uma coisa boa? Não. É se submeter a ela a tal ponto que mesmo quando eu não estou sentindo, eu estou obedecendo. E é enquanto você obedece que ele muda sentimento, que ele transforma pensamento e que ele renova o seu entendimento. Tire as como chama isso? Isso aí. Os corredores vão ser liberados agora. Vou contar de 1 a 3. No 3, a gente sabe cantar uma canção cujo refrão, eu acho maravilhoso o jeito que Deus opera. Sempre que a gente vem aqui, a gente termina num Pentecoste, né? Mas olha, a gente não vai terminar hoje com mover, mas com uma palavra que vai transformar. É por isso que eu vou pedir para eles, se eles sabem cantar uma canção, que o refrão dela, eu não sei nem se é o refrão. Ai meu Deus, eu sei que tem uma parte dela que diz assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto. Sabe, a gente sabe essa música? A gente, você sabe que são vocês, né? Como é que é o refrão dessa música? Alguém lembra? Ah, é isso mesmo? Essa música tem uma revelação bíblica incrível. Ó, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Ó, mas meu coração é teimoso demais pra ti. Por quê? Por causa da consciência. Sei que depender de como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que eu penso de mim, no que você. Isso é fácil? Não é não. Renunciar a mim mesmo, largar o que eu penso de mim, mas eu sei que quando eu pensar em Deus, o que vai acontecer? Você estará ao meu lado. Por quê? Por causa da sua palavra. Me
se eu cair? Pagar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Declare. você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai Eu creio nas tuas palavras. Vai para aquela parte, se eu cair. E se eu cair, Quer? a sua mão me levantará. Vai! E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair? E se eu cair, O quê? a tua mão me levantará. Diga aí. E se eu chorar, toda Chama ele. Chama ele. Diga. E o quê? e aquieta minha alma, Ó Senhor, faz meu coração. a tua palavra nos acalma, a tua voz nos guia, é ela quem nos orienta, firma os nossos pés. Me chama pra perto, Cumpre a tua palavra. assim eu não me sinto só. Aquieta, aquieta, aquieta. Oh, E aquieta minha alma, faz meu coração. sai desespero, saia mensagens de desgraça. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cumpre a tua palavra, glorifica o teu nome. Segura, segura, segura. Troca de novo, troca de novo. Cadê o que eu tava? Ó. Segura, segura, segura. Segura, 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 segura. Eu quero te chamar para fazer uma entrega. Não de uma parte da sua vida, mas de toda a sua vida. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. A confissão pública de fé, ela é necessária. Se tudo que você ouviu aqui, você não só crê, mas demonstra uma fé verdadeira em obediência, você precisa confessar. Porque a palavra de Deus garante dizendo assim: aquele que crê e confessar será salvo. Camila, mas e se Jesus voltar essa madrugada antes do meu batismo? Você vai subir junto com a igreja. Porque aquele ladrão do Calvário também não teve tempo, e Jesus entende sobre o tempo. Camila, mas como é que eu faço? Eu tenho um monte de coisa para resolver na minha vida. Eu também tenho na minha. Mas foi o próprio Jesus que disse: ora, sem mim? Camila, então como é que eu faço? Eu tenho uma situação para resolver. Vem você e teu rolo. Vem você e teu problema. Porque ele não disse para ninguém: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis. Porque como você está não determina quem você é, só o que você está fazendo. Mas depois que você alcançar entendimento, você para de fazer o que não deve. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie em você. Confie na sua força de vontade, é isso? Confie nele. No 3, Deus está falando comigo que tem gente que o coração está cheio de medo. Medo de quê, Camila? Camila, eu estou com medo de ir aí no altar fazer uma aliança com Deus ou reconciliar e não conseguir me firmar. Só que o Senhor está dizendo: é por isso que eu não estou te chamando para confiar em você, estou te chamando para confiar em mim, no meu nome, diz o Senhor. E Camila, como é que eu comprovo que eu creio que Ele é poderoso de verdade? Vai ter que tirar o pé do chão e vir no altar. Vai ter que dizer: Senhor, se você tiver, se a gente ainda estiver transmitindo online, e se você estiver acompanhando, escreva no chat ao vivo: estou confessando Jesus como meu Senhor. E nós vamos ligar o seu nome também no livro da vida. Eu conto um. Cesse a voz da desgraça
Deus está falando comigo que vozes de ameaça têm te cercado de dia e de noite, dizendo: sua vida será marcada por tragédias, por dores. Mas o Senhor está dizendo, e eu conto 2: em obediência eu corrijo a tua rota, e se cumprirá sobre a sua vida o que diz o Salmo 23. Ao término dele, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero declarar que a partir do momento que você confessar Jesus como Senhor, maldições do passado serão destruídas, e você vai começar a viver a novidade de Deus.